Fala, quinto ano, tudo bom? Aqui é a tia Bia. Hoje é dia de aula de História e vamos aprender um pouquinho sobre os povos da América. Pega a sua apostila, abre na página 36, acompanha com a tia. Primeira coisa que eu quero relembrar e quero falar com vocês. Nas últimas aulas de História, a gente aprendeu um pouquinho sobre o início das primeiras cidades, a formação das primeiras cidades. E ali a gente aprendeu sobre algumas regiões e um pouco mais sobre como foi a formação das cidades nessas regiões. Quem lembra que a gente falou sobre a Mesopotâmia, Egito, China? A tia falou ali que a formação dos povos e das cidades nessas regiões eram sempre próximas aos rios, né? Mesopotâmia perto do rio Tigre e Eufrates, no Egito era próximo ao rio Nilo, na China próximo ao rio Amarelo. Então tudo girava ali em torno da agricultura. Eles tinham tipos de governantes também. Na Mesopotâmia eram reis, no Egito faraó, na China imperadores. Então a tia está relembrando aqui com você que essa formação dos primeiros povos, cidades nessas regiões aconteceram dessa forma. Ali no Oriente Médio, tudo foi dando início, né, nessas cidades. Agora, vamos falar da formação dos primeiros povos e cidades na América, os povos da América. Por quê? Esses povos que a tia já explicou nas aulas anteriores, eles são mais antigos do que os povos aqui da América. Esses povos da América são povos mais recentes. Na América, esse processo teve início por volta de 8.000 anos antes de Cristo, né? É uma época mais recente. Então, é bom que você saiba disso, que você tenha agora relembrado desse conteúdo que a tia já explicou nas outras aulas, para a gente começar a falar sobre os povos da América. Então, vamos lá. Povos da América. Galera, antes de começar, deixa eu dar mais um recadinho. Na nossa videoaula, a tia está abordando exatamente o que a nossa apostila nos traz. A tia vai fazer a leitura, vai explicar de forma que vocês entendam, mas sempre abordando o conteúdo da nossa apostila. Então é importante que você assista a videoaula, preste atenção, porque eu vou estar aqui abordando tudo que a nossa apostila mostra. Na hora que a gente se encontrar no Meet, a tia vai fazer uma explicação mais resumida, de forma mais simples. Então, a leitura do conteúdo vai ser feita na videoaula para no nosso encontro online a gente tirar as dúvidas e bater um papo sobre este assunto. Então, acompanhe com a tia agora na página 36. Você já se recordou, né? É um pouquinho sobre aquele tema que a tia falou a princípio, sobre os povos, o princípio de tudo ali no Oriente Médio, aquelas regiões da Mesopotâmia, Egito, China. E agora a gente vai falar sobre os povos da América. É interessante aqui no início a gente falar um pouquinho da passagem do nomadismo para o sedentarismo. Nomadismo, a gente está cansado de saber que eram os homens que precisavam sobreviver da caça, da coleta de frutos, e eles passaram para o sedentarismo, que foi quando o homem começou a praticar a agricultura e a domesticação de animais. Beleza? Todo mundo lembrou? Na América, esse processo teve início por volta de 8.000 anos antes de Cristo, que foi a época em que teve destaque o plantio do milho nas terras onde hoje se localiza o México. Então, da mesma forma que a tia falou daqueles povos do Oriente Médio, mostrou para vocês no mapa onde se localizava o Oriente Médio, agora falando sobre os povos da América, estamos falando necessariamente da região onde hoje é o México, e você pode observar aí na sua apostila, na telinha. E o interessante é que da mesma forma que aconteceu lá no Oriente Médio, aconteceu aqui, girando em torno da agricultura, aqui do plantio do milho. Então vamos lá. Os povos que formaram-se na América são mais recentes do que os povos que a gente já estudou. E agora vamos conhecer esses povos. Não se assustem com as palavrinhas um pouquinho diferente. No final vocês vão ver que é tudo bem tranquilo. Vamos lá. Uma das mais antigas sociedades do continente americano, que a gente está abordando agora, é a dos Olmecas, que eles se organizavam
em grandes centros culturais em São Lourenço. Eles ficaram conhecidos pelas enormes cabeças que esculpiam em pedras e por construírem pirâmides. Entretanto, essa sociedade se declinou após o território sofrer uma invasão de outros povos. Então, os primeiros povos a serem instaurados aqui na América foram os Olmecas. Eles são conhecidos pelas construções em pedras gigantescas, aquelas cabeças gigantes. Também praticavam agricultura, mas eles foram declinando devido às invasões de outros povos. Que povos são esses? Vamos saber já já. Nessa mesma região, agora na página 37, também se desenvolveu um grupo chamado Zapotecas, que se destacou por meio das obras de irrigação, da produção de cerâmica e da criação de um calendário em sistema numérico. Esse grupo estava na região quando os colonizadores europeus chegaram em 1496. Galera, observa aqui comigo que tudo que a tia está falando, por mais que pareça complicado, não é. Vocês já conheceram todos esses sistemas. A agricultura, já falamos sobre ela. Já falamos sobre a produção de cerâmica. Já falamos sobre irrigação. O que é irrigação? Água. Esses povos também se formaram próximos a rios. Então, tudo vocês já conhecem, já está na cachola de vocês. Só que agora a gente trouxe para a América. Estamos falando desses povos aqui na América. Mas você pode observar que a gente já conhece toda essa forma de organização. Então, aqui está mostrando um pouquinho sobre esses povos no mapa, né, os impérios. Vamos falar um pouquinho mais sobre eles daqui a pouquinho. A construção da cidade Tenochtitlan foi planejada às margens do rio Texcoco. Ou seja, mais uma vez, povos e cidades sendo construídos próximos às margens do rio. Ou seja, você já sabe que isso é uma característica da formação das primeiras cidades. Em uma área pantanosa, o que levou seu povo a recorrer às obras de aterro e drenagem. Eles fixavam estacas de madeira no pântano e sobre elas colocaram rochas e terra. Assim puderam construir suas casas. Havia nela várias avenidas, onde ergueram inúmeras pirâmides e construíram aquedutos que traziam água das montanhas para os canais. Aqui está falando um pouquinho como esse povo se organizava, como esse povo se virava ali, né? Para sobreviver, para construir, para irrigar. Então, aqui a gente conheceu um pouquinho sobre os Olmecas, sobre os Zapotecas e como eles se organizavam. Em volta da agricultura, produzindo cerâmica, produzindo pirâmides, construções em pedras e também de um calendário e um sistema numérico. Beleza, conhecemos dois povos. Vamos agora para a próxima página. Na página 38, vamos observar uma representação da cidade, feita pelos colonizadores espanhóis. Nós vimos, né, que em 1492, os europeus chegaram e colonizaram aqueles povos. E aqui tem um mapinha mostrando como foi essa colonização. Outro grupo importante da região foi o dos maias, que sofreram influência da cultura dos olmecas. E com a decadência desse povo, foram dominando a região. Ou seja, a gente falou que os olmecas eles foram, né, declinando, e agora os maias estavam influenciando ali aquela região e dominando a região. Os maias formaram várias cidades e para cada uma delas havia um rei que governava em nome de um deus. Olha, mais uma característica que a gente já viu. Todos tinham um governador. E aqui, nos povos maias, era um rei e ele governava em nome de um deus. A maioria da população vivia nas aldeias e por meio de uma rede de estradas que ligavam as várias cidades, podiam transitar entre elas para praticar o comércio. Observe novamente o mapa anterior. Veja que na região central encontramos os mexicas, os quais dominaram os povos da região construindo um grande império, ou seja, uma grande área territorial em que o poder se concentrava na figura de um rei ou imperador.
Galera, a fotinha tá mostrando que bem no centro tinha, né, o grande centro, a concentração ali, e tinha essas estradinhas que ligavam e faziam esse caminho. Galera, o mais importante aqui não é você saber todos esses detalhes, mas sim você poder observar que existiam diferentes povos com diferentes características, mas que no final das contas eles tinham modos de sobreviver e de se formar bem parecidos com outros, uns com os outros, tipo agricultura, próximos aos rios, tinham reis, governadores. Então, isso que você tem que analisar aqui junto comigo. Esse povo ele ficou conhecido por astecas e seu imperador viveu na cidade Tenochtitlan. Tenochtitlan. Veja ao lado as ruínas dessa cidade. Estudos arqueológicos indicam que na América do Sul, na região onde hoje se localiza o Peru, foi construída a antiga cidade da América, a cidade de Caral. Nela viveu uma sociedade bem anterior dos Olmecas, erguida aproximadamente em 2627 anos a.C. Caral se destacou pela construção de várias pirâmides tão antigas quanto as do Egito Antigo. Galera, conhecemos aqui então os povos maias e depois, né, esse povo também teve a presença de um outro povo, que foram os astecas. Fica tranquilo, no nosso encontro online a gente vai abordar de forma mais simplificada esses povos e você vai ver que é muito tranquilo. Agora vamos observar abaixo essas ruínas. Temos as ruínas de Caral, no Peru, em Cusco. Nessa cidade foram desenvolvidas técnicas de irrigação. Na agricultura, a população cultivava algodão, frutas e vegetais, que trocava por produtos como peixes que vinham do litoral, por volta de 1800 anos antes de Cristo. Esse povo foi dominado pelos Incas, uma sociedade que se organizou em forma de um estado militarista, ou seja, baseado na força de um exército equipado e treinado para submeter os outros povos. Então aqui nós vimos as dominações dos povos, os maias sendo dominados pelos astecas e depois sendo dominados pelos incas, e as construções e ruínas, né, que hoje a gente pode admirar e observar um pouco dessa história através dessas ruínas e construções antigas deixadas por eles. Galera, no nosso encontro online, a tia vai abordar os maias, os astecas e os incas. Vocês vão entender melhor. Aqui a tia deu esse panorama, trazendo o conteúdo da nossa apostila. Espero que você tenha chegado até aqui e espero você já no nosso encontro online. Um beijo!